A influência da matemática na música. Você sabe quando surgiu a primeira relação de música com matemática? Foi Pitágoras o responsável pelo primeiro experimento que uniu matemática com música. Ele também foi responsável pela primeira escala que a gente conhece, e ela foi fundamental para a afinação de vários instrumentos da época que eram muito rudimentares. Diz a lenda que Pitágoras estava passando perto de um ferreiro e ele ouviu os martelos batendo na bigorna. E ele percebeu que tinha vezes que o martelo, sempre dois martelos, estou pensando assim, às vezes eles soavam muito dissoantes e às vezes eles soavam muito bem. Ele ficou curioso com isso e ele decidiu pesar os martelos. Aí ele percebeu que os martelos que soavam harmonicamente, que soavam bem, eles tinham proporção de 1 para 2. Se uma bigorna tinha 12 quilos, a que ia soar bem com essa de 12 quilos tinha 6 quilos, por exemplo. Então, o som que ele ouvia era mais ou menos isso. Isso daqui soaria harmonicamente bem, né? Duas bigornas batendo, um depois outro. E um exemplo de um som dissoante seria isso. Bom, então Pitágoras decidiu estudar isso mais a fundo. Para isso ele utilizou um instrumento que chama monocorde. É um instrumento que é um pedaço de madeira com uma caixa acústica que segura a corda em 2 pontos. Seria uma corda só, né? Monocorde. E teria uma ponte flutuante aqui no meio. Ele podia arrastar, né, essa ponte móvel e daí ele ia marcando no instrumento as posições onde soava bem ou não. Então ele descobriu, obviamente, a tônica, né? A gente não sabe que tom que estava afinado, podia ser, sei lá, qualquer afinação. Provavelmente era uma afinação mais baixa, né? Porque não tinha força para tensionar. E aí ele foi testando, ele descobriu, beleza, a tônica, qual que soa bem em relação à tônica? Ele já sabia pelo cálculo do ferreiro que a oitava soava bem, certo? E a oitava caía exatamente no meio, exatamente metade da corda. Você media esse pedaço de corda, e esse pedaço vai ser a proporção de 1 para 2, né? Essa daqui para essa. Aí ele descobriu também que 2/3 dela também soa bem, que hoje a gente conhece como quinta, essa nota aqui. Isso daqui, esse pedaço aqui, equivale a metade desse pedaço aqui. Então, você divide em 3, né? Seria 2/3 disso daqui. E descobriu também a proporção de 3/4, que hoje a gente conhece como quarta. Cairia bem aqui, né? Isso daqui é 1/4, aí vai colocar mais 3/4 aqui. E com isso ele conseguiu formar a primeira escala que a gente conhece. Ele encontrou essa relação, então, de 1 para 2, 2 para 3 e 3 para 4. E isso, então, formou a primeira escala musical. Com isso, Pitágoras tendo encontrado essas relações e encontrado a primeira escala, essa escala foi uma revolução para a música e serviu como base para toda a música grega antiga daquela época. A música naquela época era muito utilizada para abertura de jogos olímpicos, de jogos esportivos, para cultos religiosos, teatros. Isso foi crucial para a música da época. O que é interessante também de perceber é que nessas relações só tem os números 1, 2, 3 e 4, que são os primeiros números naturais e que Pitágoras considerava que eram os números divinos, né? Então ele enxergava umas relações místicas com os números. Os números para ele não eram apenas números. Isso então fez Pitágoras procurar mais elementos naturais que têm relação com a matemática. Então, assim como a música tem relação com a matemática, para ele todos os elementos naturais seriam compostos por números e relações matemáticas. Esse experimento ele tem extrema importância tanto para a música, para a matemática, para a ciência principalmente, por ele ter sido o primeiro experimento científico que a gente tem registro de ter sido realizado. O que é interessante também é que no início da Grécia Antiga eram 3 matérias que eram lecionadas: gramática, dialética e retórica. E essa era a grade de ensino, ela chamava trivium. Posteriormente, com os pitagóricos e esse estudo que o Pitágoras desenvolveu, a grade de ensino de faculdades daquela época passou a ter 4 matérias, que eram a aritmética, a música, a geometria e a astronomia. O que é interessante das disciplinas selecionadas no quadrivium é que elas têm ligação entre si. Então, a aritmética, né, é o estudo dos números, o estudo das propriedades em repouso. E a música seria o estudo dos números em movimento. Diz que é o estudo a música seria o estudo da aritmética aplicada.
assim como também a geometria e a astronomia. A geometria seria o estudo dos sólidos parados e a astronomia seria dos sólidos em movimento. Mais para frente, os pitagóricos continuaram desenvolvendo a música como uma forma de matemática, e eles desenvolveram mais uma escala, que seria a escala pitagórica. Hoje a gente conhece como escala maior de Dó. Então, como que eles chegaram nessa escala? Eles partiram das quintas e foram sobrepondo as quintas. Eles conheciam então a tônica, que é 1 para 1, a quarta, que é 3 para 4, a quinta, que é 2 para 3, e a oitava, que é 1 para 2. Então eles foram empilhando as quintas. Pegou a tônica, pegou 2/3, deu a quinta. Pegando essa nota, esse tamanho de corda, eles pegou 2/3 dessa corda, que aí seria a quinta dessa nota aqui, a quinta da quinta, que daria aqui, ó. Só que qual que é o problema? Isso daqui já passou da metade. Então eles falaram, bom, passando da metade não dá. A gente vai ter que multiplicar por 2 sempre que passar da metade. Então passou da metade, voltou pra cá. Então com esse empilhamento de quintas, né? Daqui ele também procuraria a quinta, que seria aqui. E dessa forma ele foi construindo a primeira escala. Eles, né, os pitagóricos, construíram a primeira escala, que seria desse jeito. A escala é o que a gente conhece como escala maior de Dó hoje. Né, fazendo um Dó maior. Certo? Teve um matemático também pitagórico, que foi um dos responsáveis pela criação da escala pitagórica, chamava Arquitas. Arquitas ele estudou bastante as proporções, e ele percebeu que a sequência 12, 8 e 6, quando jogada na média harmônica, tinha um valor central 8, né? E ele percebeu a semelhança que isso tem com a música, que isso tem com a harmonia. Lembra dos martelos de Pitágoras, né? Que ele batia o martelo com a bigorna de peso 12 e tinha um som harmônico com a de peso 6. E a mesma coisa de 12 com a de 8, né? No caso, a 8 seria a quinta. Porque 8 dividido por 12 vai dar 2/3, que é o valor que ele dividia a tônica para pegar a quinta. E por isso ele chamou, então, essa média de média harmônica. Mais para frente, então, saindo um pouco da Grécia Antiga e entrando na Idade Média, lá pelo século XVII, quando a igreja começa a perder força, muitos estudiosos, cientistas, matemáticos começaram a perder as crenças religiosas e tentar encontrar as relações da ciência com a natureza. Nisso surgiu uma teoria de Kepler, que ele relacionava a órbita dos planetas, os movimentos dos planetas, com as relações matemáticas das escalas musicais. A busca por essa teoria foi chamada Busca da Quimera das Músicas das Esferas, e ela parece ter sido a primeira a respeitar rigorosamente os dados de observação. E foi com essa observação, com essa busca, que ele conseguiu escrever as primeiras 3 leis dele. Algum tempo depois, Newton mostrava ao mundo que leis matemáticas universais realmente simples presidem a natureza, podendo mesmo deduzir a partir dela as leis que Kepler tinha encontrado empiricamente. Esse era o renascimento do pensamento científico, tal como hoje a gente conhece.